Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares e sejam todos bem-vindos ao canal Instruídos na Verdade. Bom, continuando aqui com o nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse, certo? A gente vai entrar agora nas coisas que são, ou seja, as cartas às 7 igrejas da Ásia, certo? Mas antes, a gente precisa compreender algumas coisas acerca dessas cartas. Por isso, pega a sua Bíblia aí, certo? Já abre aí em Apocalipse capítulo 2, certo? E aguarda que já já a gente começa a leitura da primeira dessas cartas, certo? Bom, a mensagem para as igrejas, elas foram dadas logo após a visão de Cristo, certo? A gente no vídeo passado fez a leitura de Apocalipse capítulo 1. Aquela constitui a primeira divisão do livro, certo? Foi a visão que João teve, que é a visão de Jesus Cristo no meio dos candeeiros de ouro. Os capítulos 2 e 3 constituem a segunda divisão do livro e contém somente as coisas que são, ou seja, as coisas acerca das igrejas até o arrebatamento, certo? Então essa é a segunda divisão do livro do Apocalipse. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei? O livro do Apocalipse ele contém 3 divisões: as coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, depois das coisas que são, certo? E os capítulos 2 e 3 são as coisas que são, a segunda divisão do livro do Apocalipse. Essas cartas, elas possuem 3 aplicações, certo? A primeira, uma aplicação local às igrejas na época de João. Essas cartas descrevem as condições reais das 7 igrejas locais na Ásia, certo? Então, essas igrejas estavam na situação que essas cartas descrevem, certo? Bom, a segunda aplicação, uma aplicação profética. As igrejas durante essa dispensação até o arrebatamento, certo? Revelando as condições espirituais das igrejas locais e dos indivíduos nas igrejas, certo? Então, a segunda aplicação, ela é para as igrejas durante toda a era da igreja até o arrebatamento, certo? E essas cartas, elas revelam a situação espiritual dessas igrejas e dos indivíduos que estão dentro delas. A terceira aplicação é uma aplicação individual, para que o indivíduo, em qualquer geração, ou seja, em qualquer tempo da igreja, até o arrebatamento, seja advertido e aprenda com os erros das 7 igrejas. Bom, a gente vê com isso, certo, que as cartas a essas 7 igrejas, elas precisam ser estudadas, certo? Elas precisam ser pregadas, porque elas não englobam, certo? A mensagem delas não é válida somente para aquelas 7 igrejas, não. Elas valem por toda a era da igreja até o arrebatamento, tá certo? E ainda mais, é uma aplicação individual. Cada um de nós precisa ler, certo? Pegar essas advertências que Jesus dá a essas igrejas e aplicar sobre as nossas vidas, certo? E aprender com essas falhas, certo? A fim de que possamos alcançar a salvação, certo? A gente vai entender melhor isso a partir de agora, certo? Porque a gente vai começar a ler sobre essas cartas, certo? Então, já guarda aí com você essas 3 aplicações, certo? A gente precisa ler essas 7 cartas, certo? Pegar todas aquelas advertências que Jesus dá a essas 7 igrejas, aplicar sobre as nossas vidas, porque nós somos igreja também, e o livro do Apocalipse também é direcionado a nós. Portanto, essas cartas são válidas hoje e precisamos aprender nelas, tá certo? Então, essas são algumas coisas que a gente precisa entender sobre essas cartas. Bom, então vamos lá começar a leitura da primeira dessas cartas. A primeira carta é a carta de Éfeso. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2. A carta à igreja de Éfeso. Bom,
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bom, Éfeso era um grande centro comercial da Ásia Menor. A cidade era conhecida pelo seu grande templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo, certo? E lá estava uma das igrejas a quem foi direcionada esta carta, certo? A igreja de Éfeso. Bom, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, certo? Esse versículo, essa segunda parte do versículo, ela descreve o legítimo lugar de Cristo como cabeça da igreja e do ministério, certo? Então, Cristo é o cabeça da igreja, certo? A igreja é o seu corpo. Bom, do versículo 2 ao versículo 3, a gente tem 10 pontos de aprovação dessa igreja, certo? Bom, do versículo 2 ao versículo 3, a gente tem 10 pontos de aprovação dessa igreja, certo? Conheça tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. No versículo 4, a gente tem um ponto de desaprovação, certo? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, certo? Apesar de ter 10 pontos, certo, de aprovação, essa igreja, ela perdia em um ponto: o abandono do primeiro amor. Será que não é o caso hoje de muitas igrejas? Ou será que não é o caso também de muitos indivíduos dentro das igrejas? Certo? Às vezes a gente pode ter 10 pontos de aprovação, como no caso desta igreja, mas por causa de um, a gente é advertido, certo? Nesse caso, certo? A igreja tinha abandonado o seu primeiro amor, certo? E como eu falei, será que não é o caso hoje de muitas igrejas? Ou não é o caso de muitos indivíduos dentro das igrejas, certo? É uma coisa a se pensar. Muitas igrejas hoje, certo, têm abandonado o primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Muitas pessoas dentro das igrejas hoje têm abandonado o primeiro amor, certo? Como a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa é uma advertência de Jesus Cristo a essa igreja, certo? Lembre-se da onde você caiu, certo? Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Será que essa advertência de Jesus Cristo, ela
não vale também para as muitas igrejas de hoje? Será que essa advertência de Jesus Cristo não vale também para muitos indivíduos dentro das igrejas nos dias de hoje?